Já. Agora nós vamos, né, gente, ver a nossa matéria de hoje. Então vamos lá, compartilhar tela. Eu, particularmente, eu gosto muito de gramática. Eu acho gramática uma delícia. A gramática, para mim, é a matemática. Sabe? A mesma coisa se fosse a matemática da língua portuguesa, de tão gostosa que ela é. Tá bom? Vou recapitular com vocês aqui rapidinho o que nós vimos na aula passada. A primeira coisa que nós vimos na aula passada foi a concordância verbal. Aliás, a matéria é concordância verbal. E nós vimos que o verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Se o sujeito estiver no singular, o verbo também deverá estar no singular. Por exemplo, o gerente falou com a secretária. Qual é o sujeito dessa oração? O gerente. Isso. Então, Hugo, o verbo falar, ele tem que ficar no singular. Né? Porque se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo tem que ficar no singular. A secretária e suas auxiliares não compareceram à reunião. Qual é o sujeito da oração? A secretária e suas auxiliares. Eu tenho dois núcleos: secretária, auxiliares. Então é sujeito composto, porque tem dois núcleos. Aí o verbo vai para o plural, compareceram, né? Porque é um sujeito composto. Conclusão: o verbo ele deve concordar com o sujeito em número e pessoa. O que é número? Plural ou singular. E o que é pessoa? Se é a primeira pessoa, eu. Se é a segunda pessoa, né? Tu. Se é a terceira pessoa, ele. Ou no plural, nós, vós, eles. Então tem que concordar com o número e com a pessoa. Qualquer dúvida, vocês não fiquem com a dúvida, tá? Levanta a mãozinha aqui que o Titi esclarece para vocês. Eu estou aqui é para tirar dúvidas, é para não deixar dúvidas. Essa é a função de um professor. Então, basta que vocês se manifestem. E lembrem-se que é a nossa obrigação. Não estamos fazendo favor para ninguém. Obrigação do professor é ensinar. E obrigação do aluno é aprender. Tá? São papéis que se complementam. Muito bem. Vocês sabem que existe sujeito que é coletivo. O que é sujeito coletivo? É aquela palavra que dá nome às várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de porcos, eu chamo de vara. Se eu tenho um conjunto de abelhas, eu chamo de colmeia. Se essa colmeia vem correndo atrás de mim, enxame. Né? Se eu tenho um conjunto de vacas, eu falo gado, boiada. E assim por diante. Então, o sujeito coletivo é uma palavra que aparece no singular, mas representando vários indivíduos ao mesmo tempo. Tá? Se o sujeito coletivo ficar sozinho, é claro que é singular. Olha esse exemplo aqui. O povo queria eleições. Eu disse o povo queria. Porque povo é um substantivo coletivo. Quando eu falo povo brasileiro, estou me referindo a 220 milhões de pessoas. Eu pego 220 milhões de pessoas e coloco numa palavra só, povo. Isso é um substantivo coletivo ou sujeito coletivo, né? Quando eu falo exército, eu estou colocando dentro de uma palavra milhares de soldados. Quando eu falo a marinha, estou colocando também dentro de uma palavra, marinha, milhares de soldados. E assim por diante. Se a palavra vier sozinha, é singular o verbo, que olha, o povo queria. Eu não posso dizer o povo queriam. Aliás, nem soa bem. O exército não se conformou. Eu não posso dizer o exército não se conformaram. Né? Não posso dizer isso. Eu só posso dizer o exército não se conformou.
Bom, esse é o sujeito coletivo sozinho, sem ninguém acompanhando. Mas, olha aqui no exemplo, no slide anterior. Eu tenho sujeitos coletivos que vêm acompanhando um complemento no plural. Aí, se o complemento vier no plural, eu posso deixar o verbo no singular ou no plural, né? Olha os exemplos aqui de baixo, eles são mais fáceis. Olha, esses dois últimos exemplos. A maioria das notas fiscais é tirada do computador. O outro, a maioria das notas fiscais são tiradas do computador. Qual que é a diferença? Primeiro, maioria é sujeito coletivo, porque eu tenho várias pessoas, várias coisas, vários objetos dentro da palavra maioria. Se eu falo maioria, eu pressuponho que tem mais de uma coisa. Senão não seria maioria. Mesmo que eu dissesse minoria, ainda tem uma quantidade de coisas para ser minoria, tá? Só que eu expliquei, maioria é um sujeito coletivo, porque eu tenho várias coisas dentro dele. Só que eu expliquei de quê? Então, é a maioria de quê? De notas fiscais. Aí, quando eu especifico de que é aquele sujeito coletivo, aí o verbo fica no singular, é tirada, ou o verbo vai para o plural. São tiradas. Se eu escolher é, olha que o verbo ser. Se eu escolher o é, eu estou fazendo concordância com maioria. Se eu colocar o verbo no plural são, estou fazendo concordância com notas fiscais. Então eu posso concordar com um ou posso concordar com o outro, tá? Isso aqui eu já expliquei na aula passada, eu estou só retomando com vocês. Beleza. Aqui o que eu expliquei agora há pouco, né? Se esse coletivo é geral, ele não especifica, né? Eu não posso assim, o povo de pessoas. Eu não posso falar isso, ser povo só pode ser de pessoas. Eu não posso falar assim, o exército de soldados. Não. Se é exército, só pode ser de soldados. Agora, se eu falar no sentido figurado, por exemplo, o exército de formigas, né? Um exército de formigas vindo atacar a plantação. Falei no sentido figurado. Aí eu posso concordar. O exército de formigas atacou a plantação ou o exército de formigas atacaram. Tá tranquilo até aqui, gente? Não tem dúvida? Porque na nossa cabeça de professor de língua portuguesa, nós achamos fácil e nós imaginamos que todo mundo entendeu. Porque nós já vivenciamos isso há 500 anos, desde quando a língua portuguesa surgiu no século XI. Então, para nós, isso aqui é fácil. Mas para vocês que não são professores de língua portuguesa, talvez vocês fiquem em dúvida. Caso tenham qualquer dúvida, por favor, me perguntem, tá? Muito bem. Nós vimos na aula passada também que existem nomes, há nomes que só existem no plural. Eles não existem fora do plural, tá? É o caso de Minas Gerais, é o caso de Estados Unidos. São nomes de estado e de país que só existem no plural. Aí o que eu disse para vocês? Se por um acaso ele vier sozinho, sem o artigo antes, aí você pode deixar no singular. Tá? Olha aqui. Minas Gerais é responsável por 50% do café. Que Minas Gerais que é essa? O Estado. Se é o Estado que está escondida a palavra, ela está implícita, né? A palavra Estado. Ela está escondida. Ela está implícita. Aí o que acontece então? Fica no singular. É como se eu dissesse: o Estado de Minas Gerais é responsável. Eu não preciso colocar o Estado. Já está implícito. Se eu disser Minas Gerais, todo mundo já sabe que se trata de Estado, né? Já se trata de Estado. Então não há necessidade de eu colocar a palavra o Estado.
Aí o verbo ficou porque ele concorda com a palavra escondida, que é estado, né? Muito bem. Agora, se eu colocar no sentido figurado, eu quero falar de forma poética, aí vai para o plural. As Minas Gerais são responsáveis por 50% do café. Agora, o são está concordando com o artigo as que eu coloquei. Continua sendo estado, só que eu falei de uma forma romântica. As Minas Gerais. A gente nem fala isso no dia a dia. Não é comum nós falarmos assim. Nós já falamos Minas Gerais, não é? Ô, Hugo, Pois não? você que é um garoto que já demonstrou para mim e para os seus coleguinhas que você tem uma certa facilidade, né, de entender, de interpretar. Você se lembra como ficou o caso do país chamado Estados Unidos? Você se lembra ainda? Sim. Você poderia explicar para os seus coleguinhas? Então, porque lá todo estado tem a lei particular dele. Então, por isso não é uma lei só. E aí são vários estados e se uniram ali naquele país. Isso. Quando eu uso Estados Unidos, se eu colocar só Estados Unidos sem o os, Uhum. faz uma frase para mim. Estados Unidos, Os Estados Unidos atacou o Iraque. mas você colocou o os. Ou, Só Estados Unidos. hum, deixa eu ver aqui. Agora não tá vindo na cabeça. Tá? Quando eu não coloco os, eu coloco só Estados Unidos, eu posso deixar Tá, singular ou ir para o plural. Manchete certo. do jornal: Estados Unidos ataca o Iraque ou Estados Unidos atacam o Iraque. Eu posso usar os dois, porque eu não Aham. coloquei o os. Mas se eu colocar o os antes de Estados Unidos, vai tudo para o plural. Plural. Estados Unidos atacaram o Iraque. Aí eu não posso colocar no singular. Então, Então, mas no caso, eu falei atacou. você falou os Estados Unidos. Não, eu falei os Estados Unidos. Não pode falar o, Ou no não. singular. Mas não pode Pode falar não? o ou, não. Estados Unidos, Ah, a entendi. palavra é. Ou você fala Entendi. sem o os, só Uhum, Estados Unidos atacou, Estados Unidos atacaram. Ou você fala os entendi. o sozinho, não pode. Tá bom? Entendi. Isso é Você tá vendo a preposição, né, Márcio? Ou o não? quê, filho? O, Artigo. artigo, né? É. Agora, É. gente, existem nomes de livros ou de filmes que só existem no plural. Aí vocês podem colocar o verbo no singular ou no plural. Por exemplo, existe um livro do Graciliano Ramos chamado Vidas Secas. Então você pode dizer Vidas Secas retrata a seca, ou Vidas Secas retratam a seca. Tanto um como o outro, todos os dois estão corretos. Nós aprendemos na aula passada pronomes relativos, né? Que é o que e o quem. Aí eu disse para vocês que o que é um pronome relativo. O quem é um pronome relativo. O que significa isso? Significa que eles substituem uma palavra que vem antes deles. Eles retomam uma palavra que vem antes deles. Eles são relativos a uma palavra que vem antes deles. Por isso são chamados de relativos. Veja o seguinte exemplo. Foi o organizador da feira que sugeriu a exposição do veículo. Por que foi colocado sugeriu? Porque a palavrinha que refere-se a organizador da feira. Então, se eu tirar o organizador da feira, desculpa, se eu tirar o que, olha aqui, não faz falta nenhuma. Organizador da feira sugeriu a exposição do veículo. Então, esse que, ele retoma a palavra que vem antes. Tá? Então, o verbo sugeriu, ele vai concordar com o que vier antes do que. Tá? Antes do que. Quando for a palavrinha quem, o quem
Ele pode concordar com o antecedente do quem, o que é recomendável, ou ficar na terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, tá? Vamos através do exemplo que é mais fácil. Olha, foram os alunos quem reivindicou o desconto nas mensalidades. Eu não posso falar nunca foram os alunos quem reivindicaram. Não posso, tá? Não posso falar quem reivindicaram. O certo é eu dizer foram os alunos quem reivindicou. Ou seja, o reivindicou, ele concorda com quem? Quem está no singular. Ok? Bom, agora, gente, nós paramos aqui na aula passada. Esse aqui é o segundo mais difícil que existe na concordância verbal. E quase todo mundo erra. Quase todo mundo. Eu não fiz pesquisa para eu quantificar, mas cerca de 90% das pessoas erram. Eu imagino que uma maioria das pessoas erra ou erram, porque a maioria das pessoas, maioria é coletivo, das pessoas é plural. Então eu posso falar a maioria das pessoas erra, concordando com a maioria, ou das pessoas erram, concordando com pessoas. É o sujeito coletivo que ensinei lá atrás. Gente, eu até vou tirar um pouquinho, tá, desse quadro, vou interromper o compartilhamento para mostrar para vocês como que isso é grave, tá? E aproveito o momento para dar boa noite para o Davi, para o Ian, para O'Hara, Joana, Giovana, Pedro Augusto. Quem mais chegou atrasado? A Ruth. Boa noite, Márcio. Boa noite, O'Hara. O'Hara nas alturas, prima da Ohana. Também cheguei agora mesmo. A Thalita. Boa noite, Thalita. Ô, Lombos, eu cheguei atrasado, não. Boa noite. Não, não tem problema, não. O importante é vocês chegarem. O importante para mim é a hora que você chega. O meu coração está sempre esperando por vocês. E minha internet ainda tá meio ruim ainda. Pois é, filho. Internet de pobre é terrível. Olha, para vocês que chegaram atrasados, para vocês chegarem atrasados, nós vamos ter 3 aulas de concordância verbal. Pesado. É bom que vocês anotem as coisas principais no caderninho de vocês. No quarto horário, vou mandar um link e vocês irão responder a 10 questões para mim no Google Forms. Vocês vão poder responder até às 11 da noite. Porque 11 da noite, o marido da Marli não deixa ela entrar no quarto mais. Ela tem que dormir no sofá. Então, tá? Até 11 horas, o link ficará aberto para vocês responderem. Tá bom? Ok. Ô, Joana Sabrina. Estou aqui. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Gente, agora eu vou ensinar uma coisa para vocês que é dificílima. Se você aprender de primeira vez, você já pode mandar um vídeo para o YouTube gritando, esperneando, dizendo como sou inteligente. Se você aprender a partir da segunda vez o que eu vou ensinar aqui agora, deixa eu só admitir a Sonali aqui, Isabela Coelho. Boa noite, Sonali e Isabela Coelho. Boa noite. Sonali, tem uma atividade valendo nota no último horário pelo Google Forms, tá? Não vai embora para Capão escondido, não. Então vamos lá, gente. Olha aqui. Eu vou agora ensinar para vocês algo Ok, Márcio. difícil, tá? Muito difícil. Então arregala os olhos para vocês aprenderem. Olha o exemplo que eu vou dar para vocês. Olha. Alugam-se apartamentos. Tá? Alugam-se apartamentos. Nunca vocês podem escrever isso aqui, olha. Aluga-se apartamentos. Nunca. Nunca o verbo pode ficar no singular. Aluga. Sabendo que aqui está no plural
apartamentos. Vou explicar por quê. Apartamentos, apesar de vir depois do verbo, ele é o sujeito desse verbo. Ele é o sujeito desse verbo. Por isso que o verbo está no plural. Porque apartamentos é o sujeito do verbo. E o verbo, o sujeito concorda com o sujeito. Tá? Márcio, mas como é que você sabe? Como é que eu vou adivinhar? Todas as vezes, preste atenção em mim agora. Todas as vezes que eu tiver um verbo, alugar, eu tenho um substantivo no plural. E eu tenho a partícula se. Olha que a partícula se. O verbo é obrigado a vir no plural. Ele é obrigado. Mas por que não pode ser aluga-se apartamentos? Por que Márcio Lomas, lindíssimo, belíssimo? Márcio Lomas, professor delicioso. Por que tem que ser no plural? Sabe por quê, meus amores? Porque essa oração, alugam-se apartamentos, está numa voz passiva chamada voz passiva sintética. Não sei se vocês se lembram quando a professora obesa do Antônio Martins ensinou isso para vocês. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma voz passiva sintética. Para eu descobrir se tem sujeito, é só eu passar para a voz ativa, para a voz passiva analítica. Ué, como assim analítica? Apartamentos são alugados. Sabe mexendo isso aqui agora? Voz passiva analítica. O que é voz passiva analítica? Quando eu tenho o verbo ser e o outro verbo termina com ado. Por exemplo, Ian está apaixonado. Tá vendo? Está apaixonado. Se o Ian está apaixonado, esse está é verbo do verbo estar. E apaixonar termina com ado. Isso é voz passiva analítica. Quem está sendo alugado? Quem que é o autor de ser alugado? Apartamentos. O que apartamentos é de são alugados? Sujeito. Se são alugados, se apartamento está no plural, aqui também tem que ficar no plural. Eu não posso falar apartamentos é alugados. Eu tenho que falar apartamentos são alugados. Então, na de cima, que é voz passiva sintética, ou seja, ela é sintética mesmo, ela vem menor, apartamentos está no plural. Então, o verbo vai para o plural, alugam-se. Vou dar um outro exemplo. Compram-se carros usados. Eu não posso dizer compra-se carros usados. Não posso. Pelo mesmo motivo. Por que eu não posso falar compra-se? Porque o compra-se é verbo. E ele tem o sujeito, que é carros usados. Como é que eu descubro? Transforma oração. Compram-se carros usados está na voz passiva sintética. E eu vou passar para a voz passiva analítica. Carros usados são comprados. Isso que é voz passiva analítica. O que é a analítica? Porque ela é maior que a de cima. Ela tem um verbo de ligação, que é o são, e tem um verbo que termina em ados, tá? Que é particípio, ados. Então, carros usados é o sujeito de compram-se. Se carros usados está no plural, o verbo tem que vir no plural. Oi, Joana. Joana, você... A minha internet é de pau, você cai em toda hora.
Não tem problema não, Joana. Eu entendo vocês pobres, tá? Muito bem, meus amores. Vocês entenderam mais ou menos isso aqui? Sim ou não? Pode vir no singular. Se o sujeito estiver no singular. Por exemplo, aluno, já falei, compram-se, vou falar vende-se. Vende-se uma casa toda mobiliada no bairro Cafezal. Pronto, vende-se uma casa toda mobiliada. Por que vende-se? Muito simples. Porque uma casa está no singular. Então, o verbo também está no singular. Bom, e uma casa é o sujeito. Aqui está na voz passiva sintética. Né? Por quê? Porque eu tenho, olha aqui, eu tenho o se. Aqui o se. Né? Aqui o se junto, olha. Voz passiva sintética. Eu posso passar para a voz passiva analítica. Então, vamos lá. Uma casa toda mobiliada no bairro Cafezal é vendida. Olha aqui, uma casa, seguro. Não é isso que eu queria, não. Eu quero uma casa. E aqui eu tenho... Ih, mas que saco. Eu queria só é vendida e uma casa. Aqui, ó. Uma casa. O que que eu tenho aqui agora? Está na voz passiva analítica. Agora eu quero que um de vocês resolva isso aqui para mim agora. Olha. Eu quero usar... eu quero que seja tomou-se ou tomaram-se. Vai completar para mim decisões sobre o curso. Quem se arrisca a dizer para mim com qual que eu devo completar? Tomou-se ou tomaram-se decisões sobre o curso? Depende de quem tomou a decisão. Eu quero saber qual dos dois que eu uso, qual dos dois verbos. Se eu uso tomou-se ou se eu uso tomaram-se. Depois que eu expliquei para vocês agora. Tomaram. Tomaram-se? Então vamos lá. Por que tomaram-se? Tomaram-se decisões sobre o curso. Por que que o Hugo acertou? Está na voz passiva sintética. E eu vou passar para a voz passiva analítica. E vou descobrir que decisões sobre o curso é o sujeito do verbo. Aqui, olha. Decisões Sobre o curso foi tomada. Isso, foram tomadas. Então, quem é o sujeito de foram tomadas? Decisões sobre o curso. Decisões está no plural. Foram tomadas tem que estar no plural. Olha aqui o verbo foram, mais o outro terminado em ado. Voz passiva analítica. Por isso que em cima tem que ser tomaram-se decisões. Eu não posso falar tomou-se decisões. Vocês entenderam até aqui, gente? Então, como é que eu vou descobrir? Não é difícil. Primeiro, eu verifico se eu tenho a partícula se, que tem que ter o se, tá? E observo a palavra que vem depois. A palavra que vem depois, ela está no plural. Se ela está no plural, o verbo também vai para o plural, tá? Se a palavra que vem, aqui, eu tenho se, tá? E eu tenho o verbo. A palavra que vem depois está no singular. Então, o verbo fica no singular. A palavra que vem aqui, depois do verbo, olha aqui, depois do verbo, decisões, ela está no plural. Então, o verbo tem que vir no plural. Aqui,
Tudo por causa de quê? Do se. Tá ok, gente? Ok. Tá. Ok. Agora vem a bomba. O que que é a bomba? A bomba é essa aqui agora, ó. O Hugo tem uma fábrica. E o Hugo colocou uma placa na frente da fábrica dele na internet. Necessita-se de coladeiras de sapatos. Necessita-se de coladeiras de sapato. Tem gente que fala assim, está errado, Márcio. Olha aqui o se e coladeiras está no plural. Então o verbo deveria ser necessitam-se de coladeiras. Só que tem um problema aqui agora. Sabe qual é o problema? A presença da preposição de. Se aparecer uma preposição entre o se e o substantivo, o verbo fica no singular. Não tem sujeito. Eu sei que alguém necessita de coladeira, só que eu não sei quem é. No próximo horário, eu vou explicar isso com mais calma, que complicou um pouquinho mais. E para o pessoal que chegou atrasado, temos exercício avaliativo no último horário, tá? Para não se esquecer. Pessoal, daqui a 10 minutos, 19h39, nós retornaremos.